Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, podcast feito para quebrar os tabus da medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts aqui do podcast e junto com a minha maravilhosa... Gabi não veio hoje, Gabi tá com a agenda cada vez mais disputada, quebraram aqui minha introdução. Não vou falar junto com o meu maravilhoso aqui, né, convidado. Mas, cara, hoje é um episódio super especial, tenho o prazer de receber... um grande amigo que eu tenho aqui nesse mundo da mentoria, nesse mundo da medicina, nesse mundo do empreendedorismo, um cara que eu admiro bastante, Thiago Rosa, que é R3 de Neurologia da Unicamp, fundador da mentoria O Plano, vai estar aqui com a gente para contar um pouco mais dessa trajetória dele, da neurologia e também dessa construção de mentoria em paralelo à residência. Prazer te receber aqui, mestre. Prazer estar aqui. Hoje é dia de desconstruir a neurologia, né? Tiagão foi fazer um stories aqui antes, cara, do podcast. Foi falar de DesconstruCast, se embananou todo, cara. Trava-língua. Só quem é carioca consegue meter o DesconstruCast aqui sem travar. Foi a trava-língua, boa. Pô, mas massa demais, que bom que deu certo a agenda. Prazer te receber aqui de novo. E, cara, vamos lá. Vamos começar essa história do início. Eu sempre gosto de entender um pouco das motivações que levaram o convidado ou a convidada a escolher a especialidade. Com você não vai ser diferente. Cara, por que neurologia? Cara, é aquilo que a gente estava conversando aqui antes um pouquinho, né? Eu acho que o início da escolha é porque eu me conhecia em primeiro lugar. Eu acho que essa é uma dica importante que fica para todo mundo que está assistindo aí o podcast, né? Você precisa se conhecer para escolher uma especialidade. Então, no meu caminho, cara, eu lembro que eu estava no primeiro termo e foi a última aula de neuroanatomia com o professor Antônio Ferrari. E ele deu lá aula de vias aferentes e eferentes. Dá até calafrio, né? Só de lembrar. Exatamente. Como é que é? O Ângelo Machado era o livro? Exatamente. Neuroanatomia do Ângelo Machado. Livro preto e branco, cara, texto pra caramba. Você ficava perdido. O que é a tenda do cerebelo, cara? Ele descrevia lá aquela tenda do cerebelo. Eu falava, meu Deus do céu, cara, eu não sei o que é isso. Não, eu vou te falar que não muda muito depois, não, viu? Não fica mais fácil. Continuo me perdendo lá dentro. Entendi. Mas eu lembro que quando eu vi aquela aula, cara, eu vi, que é isso aí? Decussação das pirâmides, o negócio vai pro outro lado e dá sintoma do outro lado do corpo. Eu falei, caramba, que bruxaria é essa, bicho? E ali me gerou muito interesse, sabe? Eu acho que esse é o primeiro pilar aí de se conhecer, né? Você ter a afeição ali inicial pela carga teórica daquilo que você tá vendo. Isso despertou aquele interesse em mim, cara. Despertou aquele interesse em mim e eu vi que muita gente não gostava e tinha essa mesma reação que você teve. Mas durante a faculdade de medicina, não sei como era lá na tua faculdade, mas na minha a gente não tem tanto contato assim com neurologia. Você fez aonde a faculdade? Eu fiz na Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, uma faculdade particular lá do interior, né, do estado de São Paulo. Eu falo que eu sou do interior mesmo, porque é 5 horas e meia daqui, 6 horas de São Paulo. Mas lá a gente não tinha tanto contato assim, né? Tinha as aulas de neuroanatomia ali, mas era mais uma parte anatômica que você como cirurgião ama, mas eu tinha muita dificuldade, inclusive, com neuroanatomia, e essa é uma coisa que a galera comenta, né? Pô, preciso saber neuroanatomia para fazer neurologia? Bicho, não, você não precisa saber, você precisa estar disposto, né? Boa. Mas, continuando, é uma coisa que a gente não tinha tanto contato assim na faculdade. No 4º ano tinha algumas aulas ali teóricas. É uma especialidade meio apartada ali do básico, né? Porque normalmente você roda muito em cirurgia, GO, pediatria, clínica médica, acaba vendo um pouco das subespecialidades da clínica, mas a neuro, a oftalmo, a ortopedia, a otorrino, a anestésio, são especialidades que não fogem um pouco ali da grade tradicional, né, cara? Exato. E esse é um grande problema, né? Um grande problema no sistema educacional médico, inclusive. Sim, como é que a melhor especialidade de todos... Sacanagem. Mas, então, e é muito comum isso, né, cara? Geralmente a galera tem muito contato, inclusive, até com neurocirurgia, do que com neurologia. Geralmente, na minha faculdade, por exemplo, a cadeira era de neurocirurgia, né? Então, por exemplo, nos ambulatórios, quem rodava eram os residentes de neurocirurgia, não tem residência de neurologia. E a aula era lá no Olimpo, né, cara, que fala. Oi? A aula era lá no Olimpo, né? Exatamente. Com os deuses da neurocirurgia. Exatamente. Era mais ou menos por aí. Então, não tinha tanto contato, tanto que lá no nosso 5º ano, cara, eu tinha um estágio complementar que fala. E aí você poderia escolher qualquer lugar que você quisesse para você ir. Isso é legal. Cara, eu acho excelente. Eu acho que toda faculdade deveria ter. A gente tinha eletivo também, que a gente selecionava, sei lá, alguns meses para rodar tanto
em outros hospitais, como também escolher a especialidade que a gente queria conhecer. Exato, isso é fundamental. Exato. Isso, a gente tinha essa possibilidade lá. E chegando ali no final da faculdade, você vai com aquelas ideias, né? Eu tentei desviar da neurologia de diversas formas. Cara, eu pensei em psiquiatria, porque antes da faculdade... Tá na caixinha ali, né? Da neuro, né? Exato, assim. Exato. Antes da faculdade eu até pensei em fazer psicologia, então psiquiatria me agradava muito. Eu gosto, a gente que gosta, né, desse lado de comportamento humano, invariavelmente a gente acaba flertando com esse tipo de especialidade, né? Pensei em cardio também, pensei em anestésio, só que, cara, eu fui caminhando ali pro fim, eu falei, bicho, preciso escolher, e eu usei esse estágio complementar para fazer isso. E aí eu rodei lá na neurocirurgia, no qual dentro desse estágio a gente tinha contato com os ambulatórios da neuroclínica, e que raramente eu tinha passado até então. Legal. E foi rodando lá naquele ambulatório que eu comecei a ver de fato a neurologia, comecei a ver exame físico, semiologia neurológica, que, bicho, não tinha aprendido quase nada durante a faculdade. Isso daí era muito, muito difícil a gente ter esse contato durante a faculdade. E ali eu fui me encantando, entendeu? Eu comecei a ver como tudo estava conectado, né? E você é o cara das métricas, né? Então, na neurologia, o exame físico é como se fossem as métricas, cara. É meio que um algoritmo ali, né, que você vai conduzindo e, esse sinal aqui, mas isso aqui é igual isso aqui. Exatamente. Realmente, a neuroclínica é um negócio que é muito preciso, né? Preciso. É aquele negócio, né? Dizem que se você fez uma boa anamnese, um bom exame físico, você pensou num diagnóstico, pediu um exame de imagem e não deu nada no exame, de duas uma. Ou você pediu o exame errado, ou fizeram o exame errado. Porque a semiologia na neurologia ela é muito precisa. Uhum. Então eu comecei a me encantar por isso. Porque, você viu uma coisa no exame físico ali, você já conseguia pensar onde estava. E essa minha chefe que eu tinha lá no meu serviço, a doutora Maria Tereza, ela tinha essa pegada acadêmica de, vai discutir com você, falar sobre artigos. Eu falei, caramba, o que é isso? Isso não era tão comum lá. Eu falei, não, isso daí tem alguma coisa aí. E rodei nesse estágio que era com neurocirurgia, então eu tive a oportunidade de ver como era a rotina do neurocirurgião também e vi, cara, isso não é pra mim. Definitivamente não era um lifestyle que eu queria, não era uma rotina intra-hospitalar que eu queria, não era uma coisa que me interessava. Então isso daí foi um divisor de águas pra mim, cara. Foi um divisor de águas, até quando eu cheguei no final da faculdade, tentei mudar de novo, e aí eu me formei, tava rolando o Congresso Paulista de Neurologia, eu falei, bom... Você formou quando? Formei no meio de 2019. Meio de 2019. Pô, você prestou prova de residência, então, no ano de pandemia? Não, foi antes de explodir a pandemia. Antes de explodir? Eu prestei a prova e depois de 2 meses, assim, explodiu a pandemia, que chegou aqui, acho que fevereiro, março, né? Verdade. Que você já fez prova ali no primeiro ano. Isso. Eu formei no meio de 2019, final de 2019 eu já prestei prova. Legal. Então, depois de 2 meses... As provas eram cedo naquela época ainda, né? Então, acabaram as provas, assim, em dezembro, eu lembro. E depois de 2 meses explodiu a pandemia. Não, muito massa. E aí, já que aproveitei e puxei esse assunto, queria que você falasse aqui, cara, quem não acompanha, eu sugiro que acompanhe aí o perfil, como é que é? @otiago.rosa, né? Isso, @otiago.rosa. Fala muito com TH. Com TH, importante. Fala muito de estratégia, de preparação e tudo mais. Mas hoje você já tá do outro lado. Eu quero saber agora dos bastidores da sua preparação. Como é que foi na época que você estava prestando prova de residência? Os bastidores, eles nunca são tão bonitos assim. Exato. As trincheiras sempre tem lama, sempre tem sujeira que a gente precisa passar para vencer a guerra. Sim. Né? E na minha preparação ela não foi diferente, cara. Eu comecei a estudar no meu último semestre. Tá. Então, no início de 2019. Mas assim, naquela época, você sabe muito bem, a informação quanto a como estudar era muito escassa. Muito escassa. Não tinha essa preocupação, né? Era seguir o playbook. Assistir uma aula, ler as apostilas, fazer umas questõezinhas quando dá, e é isso aí, vai levando. E que era um playbook totalmente insustentável. Pois é. Então, nesse primeiro ano, cara, não tinha esse tipo de conteúdo que a galera tem hoje aí, né? E eu vi que comecei a me preparar ali, cometendo os mesmos erros que todo mundo. Então, assisti aula de 1 hora, fazendo um resumo, assisti em 3 horas, não fazia tanta questão, não revisava. Então, totalmente sem direção, batendo cabeça. Cheguei ali, a gente tá agora finalizando julho ali, eu cheguei em meados de setembro sem ter visto clínica nem cirurgia.
porque eu não tinha nenhuma programação, não tinha nenhuma metodologia, eu formei no meio do ano e você começa a trabalhar, você sabe, você começa a sair de casa, você começa a ter boleto. Formei no meio do ano também, cara, e é impressionante, assim, você via 2 perfis de alunos, aqueles que, cara, conseguiam ter a disciplina ali de, beleza, vou trabalhar, mas a minha prioridade é passar na prova, e outros que, enfim, às vezes também tem as urgências financeiras, Sim. e aí beleza, mas outros que, cara, se encantavam ali pelo valor do plantão e começavam a acelerar e, enfim, desistiam de prestar prova porque, não, tá muito bom isso aqui, vou continuar mais um pouco. Você vê muito claro, cara, era uma divisão ali muito óbvia dos perfis. Exato, exato. E pra você ter uma noção, naquele ano eu comecei fazendo 47% na minha primeira prova na íntegra. Eu fui assim também. Acho que esse é um dado importante, porque a galera acha que todo mundo começa bem, 80, né? Pô, todo mundo começa com 80%. Passou em instituição boa, o cara já começou voando. Não, cara, não. Eu acho importante quebrar isso, né? Eu nunca fui um aluno excepcional na faculdade, tá? Sempre fui um aluno ali mediano, medíocre mesmo. Eu acho que essa foi uma grande chave que virou durante a preparação. Virar uma pessoa diferente, construir uma pessoa diferente. E não foi isso que me impediu de passar nas instituições que eu passei, muito pelo contrário. Isso, na realidade, me deu um gás de buscar mais ainda, porque eu queria provar que eu seria capaz de fazer isso, né? E naquele ano, bicho, eu comprei intensivo geral, comprei intensivo direcionado por instituição, comprei imersão antes do dia da prova, com aquelas propostas milagrosas. Só que o problema não foi resolvido, né? Que era como estudar tudo isso. E no final daquele ano, eu não fui aprovado nas provas que eu tinha prestado. Tá? Não sabia disso, não. Não fui aprovado nas provas que eu tinha prestado naquele ano. Eu queria que você contar agora a história bonita, não sabia, que massa. É legal mostrar essa vulnerabilidade, cara, porque a galera acha que todo mundo tem a trajetória perfeita. Exato, exato. Só que a gente escolhe continuar nesse caminho que a gente estava ou não. Eu lembro até hoje, inclusive foi uma história que eu tava contando ontem, que no final desse ano, cara, eu voltei pra minha cidade, né? Depois de 7 provas, tava destruído e tal. E a gente foi numa pizzaria que eu sempre ia com meus pais desde quando eu era bem pequeno. E lá, sentado na mesa, meus pais tentando, né, dar aquele acolhimento, meus pais sempre fantásticos. E eu recebi uma mensagem, abri uma vaga estágio em neurologia em cidade X. E aí, bicho, você tá cansado. Aí você fala, é o caminho mais fácil, né? Exato. E aí, tipo assim, os pais começam a acolher e falam, não, vai lá, a gente sabe que você vai se dedicar e tal. Sempre tentando, né, te fazer sofrer menos. Uhum. E eu lembro que naquele dia, isso é muito importante, né? Uma decisão muda tudo na tua vida. Uma decisão muda tudo na tua vida. E naquele dia, sentado naquela mesa da pizzaria com meus pais, tendo essa vaga estágio na mão, eu só conseguia pensar que, cara, eu sei o que eu fiz de errado esse ano, que foi justamente o como, né? E eu sei o que eu tenho que fazer no ano que vem. E uma decisão mudou tudo, porque eu decidi não me inscrever naquela prova e continuar no ano seguinte. E aí foi o ano onde, entendendo que tinha dado errado e começando a entender o caminho que eu deveria seguir, que as coisas começaram a dar certo. E aí eu acabei ali passando na USP Ribeirão, na Unicamp, ABC, Santa Casa e no Einstein também, em neurologia. Então essa foi as trincheiras nunca são bonitas, né? Verdade. Mas se você estiver disposto a lutar essa batalha. E aquela velha frase, né? Se você faz o que você sempre fez, você vai ter os resultados que você sempre teve. Exato. Então toda vez que você toma uma porrada na vida, você pode entender aquilo como um fracasso ou uma oportunidade. Por que eu gosto de dividir isso aqui? Porque fracasso só é fracasso quando você desiste. Você só fracassa se você falar, eu não vou mais continuar, fracassei, não quero mais isso. E tudo bem, às vezes a gente vai precisar fracassar. Agora, caso você continue, todo aquele aprendizado, todas aquelas porradas que você tomou, aquilo se torna uma oportunidade de você entender, mapear, destrinchar ali, ok, é isso, errei aqui, vou fazer diferente nessa forma e evoluir para a próxima. A preparação é sobre isso, é sobre você errar muito mais questões, é sobre você fazer revisões e ver que você não sabia muita coisa, para cada vez você ir tijolo a tijolo construindo aquele conhecimento que vai te levar à aprovação. Exato, exato. Tem uma frase muito legal do Jean-Paul Sartre, que é, não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você faz com o que a vida fez de você. Boa. E sempre vai ser isso. O que importa sempre vai ser tua reação a qualquer circunstância que você tá, né? E não a circunstância propriamente dita. Eu acho que, cara, chegando nesse período do ano aí que a gente tá, essa é uma grande bola que a gente tem que levantar, né? Se as coisas não deram tão certo até agora, bicho, não interessa. O que interessa é o que você vai fazer com isso. Perfeito. Né? E uma coisa que é legal, cara, você passou em
excelentes instituições. Como é que foi seu processo de escolher qual delas que você ia fazer residência? O que fez você bater o martelo em relação à Unicamp? Cara, é engraçado, porque quem me ajudou a escolher onde eu ia fazer residência foi o Ítalo Marcilli. Você acredita? Conta essa história. É uma história até legal que eu contei pra Amanda depois de 2 anos que isso tinha acontecido. Eu acho que naquele dia ela nem sabia direito o que estava acontecendo, mas foi basicamente assim. Tinha saído o resultado da Santa Casa de São Paulo e tinha saído o resultado da USP Ribeirão, tá? E naquele tempo, Covid torando, a Amanda tava com Covid, então a gente tava meio que incômodos, separados da casa a maior parte do tempo, porque tava rolando prova, então não podia ficar mal, porque senão ia perder a prova. Ela tava junto com você? Tava, prestando prova junto comigo. Legal. Passou direto também na faculdade, passou direto em cardiologia agora no Dante, na Unicamp, então ela é monstra também. E a gente tava lá sentado, e eu tava com essa decisão na mão, USP Ribeirão ou Santa Casa, a Unicamp nem tinha saído ainda. Ah, certo. E naquele momento, cara, eu comecei, ela tava lá fora, porque ela tava com Covid, eu comecei a rezar, na realidade. Eu comecei a rezar, falei, meu Deus, me manda algum sinal aqui que eu preciso decidir. Eu vou pra São Paulo ou eu vou pra Ribeirão? Porque eu sempre tinha o sonho de fazer, uma USP, né? Uma grande instituição, não que Santa Casa é excelente também. Mas sempre tem aquele desejo label, né? Lá no fundo, né? Aquele label, exatamente. E aí eu falei, cara, quem que eram os 2 caras que eu admirava na época? Era o Ítalo, que eu consumia muito conteúdo dele, e era o Ícaro de Carvalho. Fui lá, mandei pergunta na caixinha, mandei direct pros 2. E o Ítalo me respondeu. E a resposta dele foi assim. Eu falei, passei nas 2, tô com a minha namorada aqui, ela vai pra São Paulo, tinha passado na ABC, tava pra passar na ABC. E ele falou assim, você vai casar com ela? Aí eu, naquela hora, eu falei assim, vou. Ele falou, você já falou com ela? Falei, já. Aí eu falei, não falei. Aí ele falou, então fala e resolve. Aí ela tava lá fora na sacada, eu falei, Amanda, a gente vai casar? Foi seu primeiro pedido de casamento, foi. O segundo agora foi no chá, foi só a formalização. Foi só a formalização. Eu falei, Amanda, a gente vai casar? Ela, a gente vai. Falei, então fechou, eu vou pra São Paulo com você. E aí eu me inscrevi na Santa Casa de São Paulo, e a gente ia descer pro Guarujá pra aproveitar aí a aprovação, mas, descendo pro Guarujá, saiu a lista tanto do Einstein quanto da Unicamp. Aí a hora que a gente chegou lá na praia que eu vi a Unicamp, eu falei, Amanda, Unicamp, dá 1 horinha de São Paulo, eu vou pra Campinas. E fui pra Unicamp. Pô, que legal, cara. Que legal. E teve alguma coisa das instituições, do perfil, do serviço, que fez você escolher a Unicamp? Claro. É isso que é o importante, né? Eu vejo um grande problema que a maioria das pessoas quer escolher a instituição antes de passar. Esse é um grande erro. Verdade. Primeiro você, claro, vai fazer um mapeamento de onde você quer passar na residência. Isso é necessário, até para te dar um objetivo para você chegar lá. Mas, cara, primeiro você gera o problema, depois você gera a solução. E uma coisa, cara, que é uma dúvida, que sempre surge, deve surgir também no seu programa, que é quantas provas a pessoa seleciona ali para prestar? O que você acha disso? Cara, eu, para ser bem sincero com você, no meu ano eu prestei 8 provas. Por insegurança. Mas é um número ok. É um número ok. Hoje eu sugiro que as pessoas prestem de 5 a ali 7, 8. Porque eu sei que esse quê de insegurança pega também. Então, mais do que isso eu acho demais. E aquela galera... Você pulveriza, né, o esforço, né, o foco e tal. Exato. E aquela galera que presta 1, 2, eu já acho loucura. Né? Loucura. Muita confiança. Confiança demais. E muita coisa pode dar errado, né? Sim, você pode perder a prova. Você pode atrasar e perder a prova. Você pega um trânsito aqui em São Paulo, acabou. Você pega, sei lá, um Covid, acabou. Sim, total. Então, você não pode se expor a esse risco, né? Eu acredito. Mas foi mal, te cortei, aí você tava falando de por que você escolheu a Unicamp ali do... Isso. Aí, cara, foi mensagem pra geral. Mandei mensagem pra todos os residentes de todos os serviços. Boa. Tanto da ABC quanto do Einstein, Santa Casa, USP Ribeirão. Cara. E eu comecei a cruzar alguns dados. Comecei a fazer uma lista do que era importante pra mim naquela época. Então, eu fui um cara que eu sempre tendi um pouco pro lado do academicismo, eu gosto de ensinar, gosto de passar adiante. Então eu queria um serviço mais acadêmico que me desse, de repente, a oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado, por mais que eu esteja pivotando um pouco de caminho agora, mas eu buscava esse tipo de instituição, né? E eu via que ali a USP Ribeirão isso era forte, eu via que a Unicamp isso era forte, Santa Casa nem tanto. E foi mandando mensagem para essa galera ver o que fazia sentido, o que não fazia sentido, e acabei optando pela Unicamp. Mas isso é muito importante, né? Vou fazer um corte aqui, que é o seguinte.
você é um responsável se você escolher o serviço que você for fazer residência sem antes conversar com a galera que tá dentro desse serviço. Você tá sendo responsável com você mesmo, porque você tá pegando todo aquele seu esforço, toda aquela sua dedicação pra passar num lugar legal, e às vezes você tá escolhendo um serviço que, cara, não tem o seu perfil, que o clima é pesado, que, pô, a cultura ali dos residentes não tem a ver com a cultura que você quer viver pelos próximos anos. Então, de verdade, não escolha um serviço sem conversar com os residentes. Se possível, vá lá presencialmente, visite, fale com o residente que está no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, residente que já saiu, que já é especialista, porque isso vai te dar muito mais clareza para tomar a melhor decisão de qual instituição que você passou, caso você tenha esse problema. Problema bom, né? O melhor problema que você vai ter na tua vida, né? É isso. Mas isso é essencial, cara. E ser bem claro com esses caras o que você tá buscando na instituição. Sim. E eu falei, cara, eu preciso trabalhar, porque eu sou aluno FIES, então eu preciso pagar meu FIES, neurologia não era básica, né? Ah, tem isso, né? Então eu tinha esse problema. E, cara, ser bem sincero, falei todos esses pontos. E falando com essa galera das instituições, tinha uma galera que eu conversei ali que parecia até meio burnoutada. Eu falei, cara, não tem como eu ir pra esse lugar. Isso daí não é onde eu quero ir, entendeu? Então isso é essencial, bicho. Não tem como você tomar uma escolha dessa cegamente. Boa. E aí, cara, queria que se aproveitasse e contasse um pouco da rotina, de como é a residência da Unicamp. Pô, você agora já tá chegando no final. Como é que funciona o rodízio? Como é que é o perfil de serviço? É mais acadêmico? É mais puxado? Plantões? Como é que funciona lá? Tá. Cara, lá eu considero um grande mix, tá? No R1 você vai passar a maior parte do tempo em especialidade clínica. Então você vai ter ali 1 mês de férias, sobram 11. Você vai ter 2 meses de UTI neuro, que entra UTI neurocirúrgica, às vezes tem alguns casos pós-operatórios lá, depende da disponibilidade de leito, e o restante de estágios clínicos, e um estágio de enfermaria neuro também. Então é eminentemente clínico, tá? Você não participa tanto assim da rotina da neurologia no R1, então você não participa tanto das aulas, você é um residente da clínica. Tá? Isso é uma coisa que o cara que entra ali, ele tem que estar consciente. Isso é relativamente comum, né? Em vários serviços, né? Eu acho que também era assim. Poucos serviços assim que você tem uma carga maior de neurologia no R1. Se eu não me engano, na Unesp eles têm 6 meses de neurologia já no R1. Mas assim, geralmente no R1 você é um residente da clínica. Até porque você precisa aprender clínica para diferenciar o que é neurológico e o que não é. Perfeito. Que é o que vai ser cobrado de você no R2. E no R2 é eminentemente ambulatórios, muito ambulatório. Você tem meses e meses de ambulatório, 2 meses de enfermaria e 2 meses de pronto-socorro. Então você tá desde ali a hora que o paciente chega na porta do pronto-socorro, lá é aquele meio fechado, meio aberto, então se chega, se atende, recebe SAMU de toda a região, então é um fluxo bem alto no pronto-socorro. Você pega muita mão de urgência neurológica, tá? De emergência neurológica, você tá ali no momento zero e de repente no mês seguinte você tá rodando na enfermaria. Então, às vezes você atendeu no pronto-socorro, subiu pra enfermaria e você tem um contato na enfermaria. Legal. Porque o paciente neurológico, ele fica um pouco mais de tempo internado, né? E também uma rotina de ambulatório muito extensa, todos os demais meses são ocupados por ambulatórios, tá? É uma rotina puxada no R2, tá? Eu acredito. O R2 é mais puxado que o R1. Porque você tem que pensar... mais responsabilidade também. Isso. E o R2 é o R1 da neurologia, se você for bem pensar. Sim. Sabe? Porque você estava na clínica antes, você chegou na neuro agora, então é o ano que você mais vai aprender e você mais tem essa cobrança de aprender, porque você tem uma baita responsabilidade na mão, né? O paciente chega ali, pô, em tempo de trombólise, bicho, você precisa saber fazer um NIH, você precisa correr para tomografia, você precisa voltar, saber a dose de alteplase. Então, é uma demanda significativa, a carga, ela é uma carga que demanda de você também. Você tem por volta ali de 50 e pouquinhos plantões no R2. Caramba, tá? Um plantão por semana, né? Basicamente. Tem alguns estágios que você não dá plantão porque mas você tá na enfermaria. Exato, você vai dar mais. Então, mas bicho, é um ano de crescimento exponencial. E os seus plantões são no pronto-socorro ou na enfermaria também, ou nos dois? Pronto-socorro, você fica cuidando da enfermaria enquanto isso. Ah, tá. Então o cara fica ali nessas duas. Se tem uma urgência na enfermaria, ele sobe. Exato. E aí ele volta pra porta. Exato. É porta, tocando ficha, ou primeiro chega pra clínica e a clínica referencia pra neuro? Como é que funciona? Geralmente, primeiro abre pra clínica e vai pra neuro, mas acontece de chegar paciente já com diagnóstico neurológico e aí já chama direto. Já tria direto pra neuro. Perfeito. Tá? E tem as urgências também. Então, assim, o R2 é um ano muito difícil, tá? Mas é aquele negócio, cara, é o que eu sempre falo pra todo mundo.
o desconforto constrói. Eu acho que esse é meu maior lema, né? Se você estiver muito confortável onde você está hoje, é porque você não está crescendo o quanto você poderia crescer. E o R2 é isso claro, escancarado na tua frente. É você estar constantemente exposto ao desconforto, mas com crescimento absurdo. Já no R3, a gente tem 4 meses fora do hospital, 2 meses de eletivo, como aquele que a gente conversou anteriormente, um mês no Emílio Ribas, um mês de férias, e o restante você vai lá, você roda tanto no ambulatório normal, quanto neurorádio, neurooftalmo, e aí você vai rodando mais nas subespecialidades, exatamente. Faz sentido, né? Você começa com o basicão da clínica, aí no R2 eu acho que talvez seja o ano mais neuro-raiz ali que você tem, para você construir a base ali da neurologia, e aí você vai no terceiro ano direcionando para as sub, inclusive ajudando ali nos próximos passos do residente, né? Exato. Pô, muito bom, cara. E você puxou esse gancho do desconforto constrói. Eu, naturalmente, tenho uma admiração por pessoas que empreendem durante a residência. Como é que foi, cara, começar a construir um programa de mentoria e colocar o pé na água do empreendedorismo no meio do R1? Conta essa história aí. Como é que começou tudo isso? Cara, o desejo de fazer já veio antes de passar na residência. Legal. Né? Então, nesse ano em que tudo deu errado, isso me mostrou que, cara, eu tinha investido em tanta coisa e eu não tinha tido o retorno que eu precisava naquela ocasião, simplesmente porque ninguém me entregou um como. Só me entregaram o que eu precisaria ver. E eu falei assim, cara, e naquela época eu nem te conhecia ainda, eu acho que você estava começando o programa de mentoria 19, ainda também. Né? Que você prestou prova, eu estava começando. Isso. Tava começando. E não tinha tanto conteúdo disponível assim, eu falei, cara, eu sei tudo que eu fiz de errado, sei o que eu preciso fazer no ano que vem, o que eu vou fazer é o seguinte, vou validar esse ano tudo que eu percebi, passando na prova no final do ano, e ao passar na prova eu vou lançar um programa de mentoria, porque já tinha uns bem embrionários na época, mas quando eu digo embrionários é aula gravada e só, né? Então esse era um buraco ali que existia no mercado que eu via desde então, e a hora que eu passei na residência isso foi um caminho natural. Depois de um mês... Legal você falar isso, cara. Então você já, naquele ano de preparação, você já tava com a cabeça, eu vou estudar, eu vou puxar esse resultado na unha, e aí sim eu vou estar validado, eu vou ter o skin in the game para poder ensinar outras pessoas. Muito massa. Exato. E esse é um grande ponto que precisa ficar bem claro, né? Você não precisa estar pronto para começar. E eu acho que é importante perceber isso, porque antes de lançar a mentoria, antes de passar, naquele ano eu falei, cara, como que eu posso gerar valor para as pessoas? O que eu sei fazer para trazer aqui na rede social que pode gerar um impacto positivo? E a única coisa que eu sabia fazer naquela época era o quê? Questão. Então, todo dia, meio-dia, durante 160 e poucos dias, eu tava lá no Instagram, meio-dia, comentando questão. E ali eu fui criando uma base de um pessoal que, de certa forma, me acompanhava. Né? Durante a sua preparação, durante você já a preparação, tava meio comentando questão ali. Durante a preparação, comentava questão no Instagram. E metia a cara, e tipo assim, caralho, que loucura. Lógico que eu via piadinha, ouvia o povo desacreditando, mas cara, pra mim isso nunca importou, pra mim foi meio foda-se, sabe? Eu vou seguir o meu caminho, vou fazer o que eu acredito, porque eu já sei muito bem o que eu quero fazer lá na frente. E quando eu falo que eu comentava questão no Instagram, o povo deve achar que tinha sei lá quantos mil seguidores. Eu tinha 600 seguidores, meu amigo. Tinha 3 caboclos na live. Exato, que era minha namorada, minha mãe e meu pai. Boa. E você? Exato. Então, tipo assim, e eu comecei a fazer isso, e a hora que eu passei na residência, já tinha gerado essa prova social ali. Falei, cara, eu não vou ficar esperando crescer o Instagram pra lançar a turma de mentoria. Eu tinha lá acho que 1.100 seguidores na ocasião, lancei a primeira turma. E ali lançamos, já entraram acho que 110, 120 alunos naquela época. Começou super bem. E que eu já falei, tem alguma coisa aqui. E aí é aquela trilha, né? Você começa a ver cada vez mais dores, começa a pensar em soluções cada vez melhores, e naturalmente isso vai caminhando. Mas eu acho que isso que é importante a gente levantar, né, Bernardo? Você não precisa estar pronto para começar. Você precisa estar disposto a fazer o que for necessário para chegar lá. E se você tivesse que explicar ali, sei lá, a metodologia, os pilares, o que hoje, depois de... Você começou em 2020, a primeira turma... 21. 21. Abril de 2021. Abril de 2021, então estamos completando 2 anos e pouquinho dessa jornada. O que você diria, cara, que são os principais aprendizados ali que você teve acompanhando essa galera, vendo o que fazia diferença na preparação? Quais que seriam esses? Tá. Primeira coisa que eu acho que faz diferença é decisão. Boa.
Quando eu comecei a trabalhar, depois que eu tinha formado, ficou muito claro que se eu seguisse naquele caminho de plantão de porta que eu tava, atendendo 80, 90 pacientes em 12 horas, eu ia ser escravo do meu carimbo. Eu acho que é esse tipo de percepção que a galera precisa ter para tomar uma decisão consciente em primeiro lugar. Decidir que aquele não é o lugar que você quer estar, e não porque, precisa dar plantão, porque tem emergencista. Não, cara, porque atender um paciente em 4 ou 5 minutos, com certeza, não é a medicina que você sonhou em fazer. E eu vou te falar, sabe qual que é a pior decisão? É não decidir. Exato. É quando você se abstém da decisão. É quando você se torna um refém ali do acaso. E você deixa que as outras pessoas tomem decisões por você. Porque você não se manifesta, você não põe na mesa e fala, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, isso vale para residência, isso vale para empreendedorismo, isso vale para qualquer coisa na sua vida. Exato. Se você se abstém da decisão, saiba que alguma outra pessoa vai tomar essa decisão por você. E aí você está transferindo essa responsabilidade e assumindo a consequência, que é a pior coisa de tudo isso. Exato. Você começa a viver uma vida que ela não é tua, na real. Né? Exato. Porque são os outros que decidem por você. E aí eu acho que esse é um primeiro ponto, decidir não estar ali, decidir, como eu falo lá no Instagram, né, decidir não ser vendedor de receita. Porque o cara que não faz residência hoje, invariavelmente, ele é por alguns motivos muito simples. Primeiro, ele acabou de formar, às vezes ele não tem a segurança de estar fazendo aquilo que ele deveria estar fazendo. Eu sei disso porque quando eu formei, eu não tinha plena segurança, tanto que eu fui atender em um lugar onde eu não pegava emergência, eram só fichas mais básicas. Ou o paciente te vê só como um mero renovador de receita, ou também a gente tem um influxo absurdo de médico que está chegando no mercado de trabalho hoje. Então a gente tem a projeção aí de nos próximos 10 anos dobrar o número de médicos, 10, 13, 15 anos, alguma estatística assim. Sim, que saiu da USP recente. Vão ser 1 milhão de médicos no Brasil, hoje são 500 mil. Exato. Mas eu vou te falar ainda mais, cara. Eu concordo que a residência é um caminho fundamental, mas mesmo com a residência, você pode continuar ainda sendo um vendedor de receita, apenas uma receita qualificada. Exato. O Vitão fala muito disso lá no MCP, que é, cara, você tem 2 caminhos ali, a partir do momento que você se torna especialista. Você pode criar uma experiência, pode criar um consultório, você pode realmente resolver o problema do cara, resolver a dor, ou você pode ser um vendedor de receita qualificada. Um vendedor de uma receita amarela, verde, o que seja. Então, não é só sobre vender receita, não é só sobre orientar o tratamento. Porque, cara, o trabalho do médico ele não acaba quando você fala, tem que fazer isso, isso, isso. O trabalho do médico o melhor médico é aquele que convence, que inspira, que, vamos dizer assim, lidera o paciente para que ele tome as decisões certas, que ele tenha adesão ao tratamento. O paciente não aderiu ao tratamento. A culpa é sua. A culpa é sua, exatamente. O paciente não está tomando medicação. A culpa é sua. O paciente não resolveu o problema dele. A culpa é sua. Então, quando o médico se coloca nessa posição de que o meu trabalho é apenas entregar esse pedaço de papel e todo o resto é do paciente, cara, aí que a medicina começa a desandar. Exato. Só que, cara, eu acredito numa coisa muito fortemente que é, o cara ele só consegue dar essa qualidade de entrega quando ele é livre para servir. O médico ele precisa ser livre para servir do jeito que ele quer servir o paciente, que é atender com qualidade, atender com tempo. E não é numa porta de pronto-socorro que isso vai ser feito. Sim, com certeza. Então eu acho que o grande ponto de você fazer uma residência é justamente você conquistar uma posição que você é bem pago pelo que você faz, para que você tenha um intervalo de tempo para fazer da forma que você sempre sonhou em fazer. Perfeito. É ser livre para servir tanto o paciente quanto tua família também. Porque, você fica na rotina de plantão, eu já dei plantão de segunda a sexta 12 horas, às vezes virava 24, 36, bicho. Não via minha família, não via minha namorada. Esse não era o caminho que eu queria. Você começa a renunciar a você mesmo, né? Exato. Você começa a renunciar a sua qualidade de vida, seus hábitos de saúde, seu exercício físico. Exato. Começa aquela famosa síndrome do eu mereço, né? Então, tá puxado, eu vou comer mal, eu vou beber, eu vou... Enfim. Então, você vai renunciando à sua própria saúde. E essa conta não vai fechar. Exato. E não vai ficar mais fácil conforme o tempo, né? Porque é a lógica do mercado. Tá cada vez mais médicos chegando. A gente vai aumentar o número de médicos no Brasil. Você acha que, não, vou olhar pro generalista. Não, cara, você tá trabalhando muito. Relaxa um pouco, vou te pagar mais, vou aumentar o valor do seu plantão. Tira um day off, conta comigo, vou te CLTizar agora pra você ter férias, 13º. Nada disso. As operadoras de saúde estão aqui, descendo ladeira. Você é o primeiro a galera vai ser cortado. Vai apertar ali cada vez mais esse cara. Exatamente. E é ruim saber disso? É horrível. Mas você tem 2 coisas que você pode fazer agora. Você pode sentar e chorar, ou você pode se movimentar em relação ao que vai acontecer. E, com certeza, o caminho é se tornar especialista.
Exato. Não existe outro caminho hoje na medicina que não se tornar especialista. Não pra você falar que você é especialista, mas, cara, pra você exercer a medicina que te fez marcar o X lá no vestibular. Exato. Ser livre pra servir como você sempre sonhou, né? E voltando pra tua pergunta, né? O que foi decisivo? Primeiro, não se conformar onde você tá. E depois saber muito bem onde você quer chegar. Que é de você... Onde você quer chegar? De eu traçar hoje. Cara, hoje... Ó, vou começar as perguntas filosóficas, que já se prepara já. Cara, hoje, como a gente tava conversando antes, né? A nossa percepção dos caminhos que a gente toma, ela começa a mudar de acordo com como as portas começam a se abrir. Joseph Campbell tem uma frase fantástica, que é: faça o que você ama e portas irão se abrir onde antes só haviam paredes. E é muito sobre isso, né? O cara veio com um repertório que, meu amigo, cara, animal. E é muito sobre isso, né? Quando eu comecei a seguir esse caminho de empreendedorismo, de mentoria, de entregar soluções, de estar ali auxiliando, algumas portas começaram a se abrir nesse sentido. E hoje eu vejo que minha vida, ela não vai ser definitivamente só focada na assistência, tá? O que eu quero hoje, você me perguntou, que é uma pergunta filosófica, né? É crescer esse lado de educação, é crescer esse lado de empreendedorismo, para justamente entregar as soluções que os médicos e estudantes de medicina precisam, para que eles consigam ter essa liberdade para exercer a medicina que eles sonharam. Eu tenho uma frase que eu falo muito com o pessoal da mentoria também, que não é sobre para onde o caminho te leva, é sobre quem você se torna no caminho. Exato. Porque muitas vezes a gente começa com planos, então, sei lá, vou pegar o meu exemplo aqui, que é o que eu mais conheço. Quando eu vim para São Paulo, eu não tinha essa visão, não, eu vou para São Paulo porque lá eu vou empreender, eu vou fazer as coisas. Eu tava indo para São Paulo para fazer uma boa residência, me especializar, concluir a cirurgia geral. E aí, no meio do caminho, eu fui vendo que, cara, minha vida mudou completamente. Eu saí da casa dos meus pais, tinha uma situação confortável, comecei a viver aqui sozinho, longe de todo mundo que eu conhecia, numa rotina muito pesada. Vi aquilo ali me angustiando em alguns momentos, procurei outras soluções, falei, cara, eu preciso de alguma coisa aqui pra tirar essa angústia da minha frente, pra ter alguma coisa que me dê prazer no dia a dia, que me motive. E eu vi que me motivava muito eu conseguir ter impacto e ajudar as pessoas. Porque às vezes no R1 eu não conseguia ter nem esse impacto, cara, porque pô, a parte do R1, a maior parte era preenchendo papel, resolvendo burocracia de enfermaria, nem de realmente fazer a cirurgia e resolver o problema do paciente eu tava conseguindo ter. E aí foi onde surgiu essa ideia toda e, cara, a educação, ela é um negócio que ela é muito gratificante porque você consegue ver o impacto imediato daquilo na vida da pessoa. Você consegue ver uma informação, quando colocada da forma certa, uma orientação no momento certo, fazer com que a pessoa que estava assim, para quem tá vendo o vídeo eu tô angulando a mão, e você angula um pouquinho. Só que quando você faz essa angulação um pouquinho para cima, cara, o destino final muda completamente. A ascendente é gritante. Tem uma analogia que se um avião sai de Miami e ele muda, se eu não me engano, 3 graus na rota, ao invés de ele pousar em Houston, no Texas, ele pousa em Los Angeles, na Califórnia. Caramba. Então, é esse o tipo de impacto. Às vezes uma pequena mudança de direção muda completamente a trajetória. E a educação é isso. Sim. É você não só mudar a direção, mas também acompanhar essa direção. Que eu acho que é muito trabalho de mentoria que eu e que muita gente aí no mundo faz. De você estar junto à direção, acompanhar essa entrega e caminhar junto até o destino final. Eu acho que... E é muito gratificante você ver isso, né? É muito massa. Porque eu lembro... Eu te falei que eu tive 2 anos de preparação. E nesse primeiro que deu tudo errado, eu engordei 10 quilos. Caramba. Com essa pegada de plantão, com essa pegada de estudo, de não saber o que tava fazendo direito e abdicar de tudo. A ansiedade também ali vai comendo solto. E, cara, no segundo ano, onde eu alinhei todos esses pontos que precisavam ser alinhados, cara, em 2, 3, 4 meses eu tinha perdido todo esse peso. Eu tava dormindo bem, eu tava trabalhando melhor. E isso é muito importante, cara, porque o pessoal enxerga a preparação muito mais como o seu primeiro ano, um ano de abdicação, um ano que você não tem que treinar, você tem que dormir mal, você tem que comer só besteira, você não pode ter qualidade de vida, quando na verdade, cara, isso é um baita sabotador da sua preparação. Pra caramba! O quanto mudou, cara, pô, não é os 40 minutos de academia que vão te fazer acertar menos questão, pelo contrário, aquilo vai te preparar, vai te forjar, vai te dar disciplina, vai te dar saúde, a gente sabe que exercício físico está associado à capacidade intelectual,
Então não é um ano de você dizer não pra tudo, cara. É o ano sim de você ter controle, de você saber o momento de dizer não pra algumas coisas. Mas, cara, saúde, exercício, alimentação, sono, isso, porra, você sabe muito disso mais que eu. É fundamental pra uma boa capacidade Essencial. cognitiva. E muita gente vai queimando largada, vai Sim. começando o ano ali, pô, não, esse ano eu vou fazer, vou acontecer, vou estudar pra caramba, aí janeiro, aí chega em julho, pum, tá morto, não aguenta mais, no momento que é mais importante o crescimento da preparação. Mas, cara, você falou das chaves que viraram pra você. E quais foram as chaves que viraram pros seus alunos ali? O que você viu que mais faz diferença na preparação deles? Cara, primeiro, como eu te falei, o objetivo bem estabelecido, mas o que eu vejo que muda muito é mentalidade. Porque material o cursinho dá. Perfeito. O método, quando ele entra na sua mentoria, quando ele entra no plano, a gente dá. Mas se o cara não começar a cultivar aqui dentro, é muito difícil ele ter o resultado que ele poderia ter. Eu falo que existem 3 virtudes que todo candidato que quer ser aprovado na prova de residência médica precisa cultivar: antifragilidade, disciplina e autorresponsabilidade. Se esse aluno que vai prestar a prova de residência não começa a cultivar essas virtudes, elas não nascem com você não, você precisa treinar, você precisa se expor a isso. Se você não começa a cultivar isso, é muito difícil a trajetória. E esse é um dos maiores impactos que eu vejo de dentro lá do plano, que é até engraçado. Tem uma menina, uma aluna, ex-aluna nossa, a Fer, hoje ela tá lá no Unesp Botucatu, que ela, no final do ano passado, ela me mandava assim, mandou a primeira, mandou a segunda prova, ela mandava assim: Thiago, não fui tão bem nessa, mas eu já sei, eu preciso voltar com tudo, eu preciso me reerguer, não sei o quê. A segunda, também não fui tão bem, mas eu preciso me reerguer. Na terceira, ela mandou: passei. Então, sempre é sobre a quantidade de vezes que você consegue se levantar de novo. E a mentalidade tem muito papel nisso, né? Muito papel. E é claro, aliado a uma metodologia que de fato faça sentido, que não seja ler todas as apostilas, nem nenhuma maluquice dessa, de te enfiar um monte de videoaula e te deixar sozinho. Outro dia, comecei esse ano um esporte novo, que é o jiu-jitsu. E, cara, é desconfortável o jiu-jitsu. Não sei se você já praticou alguma arte marcial. Não tenho muita vontade, mas não tenho agenda, mas eu imagino que deve ser. Ano que vem você vai conseguir. E, cara, por que o jiu-jitsu é desconfortável? Porque, cara, você tá começando um negócio novo e eu sou o estereótipo do cara que vai ter dificuldade no jiu-jitsu, porque eu sou encurtado, eu tenho uma baixa capacidade de coordenação motora e eu não sou forte, eu não sou muito musculoso comparado à galera que treina lá, que é muito mais forte que eu. Então, e sua orelha ainda tá inteira, né? Ainda tá inteira. E eu brinco com a Gabi que amor, minha meta é casar com orelha de couve-flor. Você que lute aí. Brincadeira. E aí, cara, você vai se colocando ali e ele é duplamente desconfortável porque a forma de luta, né, que tem muita prensa e tudo mais, você fica em situações muito desconfortáveis ali no que a gente chama de rola, né? E essa mentalidade, você ser muito ruim em alguma coisa, é uma coisa que incomoda. É natural pro ser humano. Você não gosta de ser ruim, você não gosta de ser o pior. E quando você vai pro jiu-jitsu, você não é só muito ruim, você ainda ganha um label de que você é muito ruim, que é a faixa branca. E outro dia numa aula, o mestre comentou um negócio, que ele falou o seguinte: quem tá começando o jiu-jitsu há pouco tempo? Aí, obviamente, eu levantei a mão, os outros faixa branca levantaram a mão. E aí falou: apesar de vocês estarem começando há pouco tempo, aqui também é meu primeiro dia. Porque eu sempre venho com a mentalidade de day one. De, cara, hoje é um novo dia, é uma nova oportunidade que eu tenho de evoluir, de melhorar o meu treino, de evoluir minha capacidade física, de evoluir minha capacidade de ensinar vocês. Então não são só vocês que estão começando. Eu também estou começando hoje. Porque cada dia que eu tenho aqui é uma oportunidade que eu tenho de melhorar vocês, a mim, a minha família, a forma como eu vou sair daqui. E é muito isso que eu enxergo lá dentro do programa. Pô, tem muita gente que tá começando, muita gente que tá enfrentando dificuldade. E o nosso papel, cara, acaba sendo que todo dia a gente tem que ir lá com essa mentalidade de primeiro dia. Pô, como que eu posso ser um novo Bernardo, ser um novo Thiago hoje? Como que eu posso entregar algo a mais? Como que eu posso facilitar a vida dessa pessoa? E o mais legal é que ele continuou essa história e falou o seguinte: os melhores treinos são aqueles em que você performa pior.
São aqueles treinos em que você é finalizado, que você toma uma chave de braço, que você cai no estrangulamento. Por que esse é o melhor treino? Porque provavelmente você tentou alguma coisa diferente. Você tentou evoluir um golpe seu, você tentou fazer uma técnica diferente, você se colocou numa situação de risco, uma situação de vulnerabilidade. E você só evolui colocando-se em situação de vulnerabilidade. Você não vai evoluir no seu estudo estudando apenas aquilo que você já sabe. Exato. Você não vai evoluir no seu estudo fazendo apenas as questões que você já acertou. Você não vai evoluir no seu estudo apenas praticando questão quando você estiver 100% seguro que você já domina o conhecimento. É justamente naquele estudo que você erra, que você vai mal no simulado, que você faz uma prova na íntegra ruim, é aquela sessão que te aproxima da sua aprovação. O jiu-jitsu ensina muito, cara. Não, fantástico. Eu achei essa muito boa. Isso é uma lição zaça de reta final, inclusive, pro pessoal, né? Verdade. Porque chega nessa reta final, você só quer ficar estudando aquelas matérias que você tá bem, mas o teu verdadeiro resultado tá naquelas aulas que você tá indo mal e que você insiste em não estudar, porque não é um tema que você tá confortável. Inclusive, nessa reta final, cara, uma coisa que a gente trabalha muito lá dentro é o estudo baseado em incidência de erro, que a gente fala. Que é justamente a exposição constante, essas exatas apostilas que não só caem, mas as apostilas que você ainda tá indo mal. E a galera tem muito medo de bater de frente com essas apostilas. Você sabe disso, você deve ver lá dentro também, só que tem uma frase do Jamie Foxx que é fantástica. O que há do outro lado do medo? Nada. Então, muitas vezes a gente para e a gente não segue em frente por medo, mas, bicho, lá do outro lado não tem nada. É só você que tá se segurando aí e tá se impedindo de repente, viver uma vida que você nunca sonhou antes. Tem uma frase que é muito parecida com essa, que é as suas maiores conquistas estão do outro lado de um muro chamado medo. Que é isso, também, né? Que isso. O medo te impede de te enxergar, ele cria ali uma cortina de fumaça, que quando você clareia essa cortina de fumaça, você vê que o outro lado, cara, não tinha nada. Não tem bicho-papão do outro lado. Era só da sua cabeça. Era só atravessar a cortina de fumaça. E essa cortina de fumaça tá muito presente ali na reta final. Gostei muito da sua analogia, né? Da incidência de erros. Porque é justamente isso, cara. Na reta final, quais são os grandes problemas? Te falta pouco tempo pra prova. Então, a gente vai fazer prova de residência. O pessoal vai começar a prestar prova daqui a 12 semanas. Tem pouco tempo disponível pra estudar, porque 12 semanas você não consegue dar conta de todo o conteúdo que você tinha que ter visto no início do ano. Nem deve. Você não precisa disso. Não é essa a estratégia. Só que você precisa se colocar em situação que, cara, você vai ter que errar. Sim. Porque pra você acertar lá na frente, você teve que errar em algum momento. E é justamente sobre isso. É sobre você selecionar esse pool de assuntos que são infinitos. Outro dia a gente estava estudando, cara. Até 2020, a medicina produziu o equivalente a 5 trilhões de megabytes de informação. Até 2020. Só que tem um detalhe. A informação dobra a cada 76 dias. Então você imagina, desde 2020, isso dobrando a cada 76 dias, qual o volume de informação hoje? Bizarro. Sabe qual a quantidade de informação que uma prova de residência cobra? 5 megas. O grande trabalho da reta final é você separar o que é essencial daquilo que não é essencial para você. Porque quando você seleciona um pool de provas diferentes, vamos dizer que você vai prestar a prova no Nordeste ou prestar a prova no Sul. Cara, seria muito burro da nossa parte se nós dois seguirmos o mesmo cronograma, a mesma estratégia, olharmos os mesmos assuntos. Porque essas provas são completamente diferentes, os conceitos matadores são diferentes, as incidências são diferentes. Então, é esse trabalho de curadoria, de você selecionar os assuntos certos que vão, vamos dizer assim, alavancar o seu percentual que faz a diferença na reta final. Exato. E torna uma reta final não só com muito mais qualidade técnica, mas também muito mais palatável pro aluno, né? Perfeito. Que eu acho que essa é a nossa grande função, né? O maior sabotador do aluno não é a nota dele, é a própria cabeça dele. A própria mentalidade. A gente vê, cara, muitos alunos que às vezes as métricas são absurdas. Por exemplo, teve um aluno que a gente viu que estava fazendo 4.000 questões no mês. Caramba! 4.000. E isso não estava sendo positivo. Porque ele estava extremamente ansioso, extremamente cansado, não estava conseguindo evoluir, porque, como é que você faz o cara evoluir? O que você vai falar pro cara fazer a mais? Não tem como você fazer 4.000 questões no mês, isso dá 30 dias, dá 120, 130 questões todo dia. Imagina, todo dia você fazer 130 questões e mais prova na íntegra, mais simulado, mais não sei o quê. Cara, é muita coisa. Muito. Qual a recomendação nesse caso? Faça menos. E quando a gente viu,
o Lucas me contou desse caso, que é monitor dele, o aluno começou a evoluir. Então, nem sempre a mentoria é sobre, cara, te instigar a fazer mais, estudar mais. Às vezes é sobre estudar menos, só que de forma mais direcionada, de forma mais qualificada, de forma mais ativa, porque a gente sabe que isso traz mais resultado. Exato. E é interessante falar isso, porque a gente volta, por exemplo, para aquele ponto do sono, né? Você chega nessa reta final, tem uma galera que quer puxar aí 2.000 questões por semana, e aí começa a dormir menos. E já não foi 1, nem 2, nem 3 casos de alunos que já chegaram e que o cara, ele não dorme para poder estudar, e aí fala assim, Thiago, o que eu faço? Eu falo, bicho, vai dormir. Entendeu? Porque existe um estudo, cara, que ele comparou, né? Ele fez um teste com questões depois dessa avaliação, e o intuito era avaliar a diferença entre os caras que dormiram 8 horas contínuas e os caras que tiveram um sono interrompido ao longo da noite. E o que eles viram foi que, por mais que às vezes eles tivessem o mesmo resultado depois, a percepção de esforço do grupo que dormiu picado a noite toda era muito maior. Então imagina que você tá vivendo uma vida muito pior para ter um resultado que não vai ser melhor do que o cara que tá dormindo. E muito provavelmente você tá tendo um resultado pior do que você poderia ter se você tivesse dormindo certo. E aí entra toda a parte de organização, que claro, vocês fazem com maestria lá dentro, né? Você dá uma metodologia, você dá uma organização e você falar pro cara, ó, chegou a hora de parar, chegou a hora de acelerar. Acho que esse é o grande ponto, né? Como que... Imagina que hoje você tá falando agora para um estudante que vai prestar prova de residência esse ano. Como é que você organizaria, óbvio que não precisa ir no detalhe, né? Mas como que seriam as premissas da organização de uma rotina semanal para esse cara? Vamos dizer que ele tá fazendo internato, que ele vai ali de segunda a sexta no internato, fica de 8 às 15 horas na faculdade. Como que seria a sua rotina de estudo nessa reta final? Das 8 às 15 é tranquilo esse internato. Coloquei aqui um fácil. Vamos de 8 às 17, então. 8 às 17. Sacanagem. Como que eu organizaria isso, tá? Primeiro, o cara tem que parar um dia no final de semana pra planejar a semana dele. Eu acho que isso é essencial, porque... Domingueira. Exato. Domingueira ali, clássico à noite. Exato. Não adianta você querer ter um resultado previsível se tua rotina é imprevisível. Não adianta você querer falar, não, vou fazer 80%. Mas você não sabe o que você vai fazer durante a semana, você não sabe como você vai estudar. Excelente. Acho que esse é um grande ponto. Parar um dia pra organizar isso. Rapidamente, bloquearia na minha agenda os horários que eu tô no internato, certo? Uhum. No restante dos horários, eu pegaria o dia que eu tenho o espaço de tempo mais contínuo e veria as videoaulas de primeiro contato daquela semana, não fazendo resumo, não, de modo acelerado para otimizar o tempo. No restante dos dias, no que os intervalos fossem mais curtos, eu ia alocar primeiro contato e revisão, que são blocos mais curtos, você consegue pôr nesse tempinho, você não precisa de tanta atenção contínua, tá? E, no final de semana, eu alocaria a prova na íntegra. Perfeito. Tá? E aí, com essa organização, Thiago, tá faltando tempo ainda, bicho. Aproveitamento de espaços mortos. É você, durante a tua rotina do internato, bicho, deu aquela meia horinha ali do almoço. Microlearning ali. Né? 15 minutos antes da próxima consulta, bloco de questão. Quando você começa a ver isso, você começa a ver o poder de você aproveitar o espaço morto. De 15 em 15, né? 15 questões, no final você fez 200 questões na semana. Exato. Faz muita diferença. Muito. Complementar, perfeito, planejamento. Uma coisa que eu faço muito na minha vida e depois que eu comecei a fazer, eu vi o impacto disso. É que, cara, você começar o seu dia ganhando faz muita diferença, né? Então, eu dei o exemplo ali do cara que começa o internato às 8 horas. E, pô, a gente sabe que o internato, às vezes, a rotina é imprevisível, né? Eu coloquei aqui um horário de saída de 17 horas, mas às vezes, sei lá, o paciente complicou, você teve que ficar até mais tarde na enfermaria, teve um plantão, enfim. E aí você chega em casa, e aí você tem que começar a sua rotina às 19, 20 horas, depois de um dia puxado, é foda. A chance de você se sabotar, a chance de você não conseguir render é muito grande. Então, uma coisa que eu aprendi, que eu faço até hoje, inclusive no meu trabalho, é, cara, as primeiras horas do meu dia, elas são minhas. Eu me aproprio dessas horas. Então, eu durmo cedo, sei lá, 9, 10 horas da noite, acordo 4h30, 5 horas, tenho ali minhas 6, 7, 8 horas de sono e começo o dia ganhando. Então, essas 2 primeiras horas do meu dia, cara, elas são minhas. Eu uso para leitura, eu uso para o meu estudo, e o cara também pode fazer isso no internato. Por quê? Se você já começa o dia assim, você sabe que independente do que vai acontecer dali pra frente, você já fez sua parte. Você não fica ansioso ali no internato. Meu Deus, eu tenho que correr pra ir pra casa porque eu vou estudar e eu não estudei ainda hoje. Não, você já bateu sua meta de questões, você já assistiu sua videoaula, você já fez a sua revisão. E aí o dia fica mais leve. Porque o pessoal fica muito nessa, caraca, eu tenho que sair, eu tenho que correr porque o internato... Pô, o internato é um momento de você aprender também. Você tá ali discutindo caso, vendo paciente, pô...
tem muita oportunidade de aprendizado no internato. Sim. Só que às vezes a pessoa tá só fixada na meta de questões que ela tem que fazer, que ela deixa de aproveitar aquele momento. E aí eu acho que essa construção de você, cara, começar o dia ali, 1, 2 horas que seja, dependendo do horário do seu internato, já praticando um bloco de questões, já fazendo ali o seu planejamento, já cumprindo esse planejamento, faz muita diferença. Não, e isso é tão valioso, isso que você falou aqui agora, porque se você aproveitar melhor essa tua primeira hora do dia, você reduz muito do que você precisaria fazer depois. E você vai ficar menos ansioso durante a tua rotina do internato. Exato. Porque a ansiedade é excesso de futuro, bicho. Exato. Você tá pensando que depois das 19 você tá fudido porque você precisa estudar coisa pra caramba. Se você otimiza essa primeira hora, você vai pra tua rotina de internato mais leve. Perfeito. Porque você sabe que você já matou muito do que você precisava fazer ali. E aí você consegue aproveitar melhor. Porque você tá lá pra aprender de fato. E aprender ali otimiza o teu estudo também pra residência, né? Exato. A experiência, o ver o paciente, o lembrar do nome dele, isso é essencial. E se você otimizar a tua primeira hora do dia, com certeza isso vai ficar ainda melhor. Né? E, Tiagão, caminhando já aqui pra reta final do podcast, cara, passou voando, eu sei. Queria que você desse um conselho final pra quem vai prestar prova de residência esse ano. Cara, o conselho final que eu vou dar pra esse cara que vai prestar a prova de residência esse ano é: levante quantas vezes forem necessárias. Boa. Tá? Nesse ano que eu passei em 5, o primeiro resultado que saiu foi da Unifesp. E você não passou? Eu tinha feito 78, a nota de corte do ano anterior tinha oscilado ali entre 71 e 73, ninguém sabia me falar direito. Caramba. E eu falei, bom, 6 a mais. Tô dentro. Passei pra segunda fase. E quando saiu, eu não tinha passado. 2 anos de construção, o primeiro resultado do segundo ano. E se eu não tivesse me levantado ali de novo, nada teria acontecido. Mas eu tive que me levantar lá atrás, quando não deu certo no primeiro momento, tive que levantar de novo nessa prova. Então, cara, levante quantas vezes forem necessárias. E só precisa de uma prova, né? Só uma. Só precisa de uma vaga, né? Só de uma vaga. Você não precisa de mais. Muito bom. Muito bom. E você, qual é a dica que você daria pra esse cara agora? Cara, a dica que eu sempre dou: seja rígido com o processo e gentil com o resultado. Os maiores erros da nossa preparação é quando a gente inverte essa lógica. Quando a gente começa a cobrar muito resultado e afrouxa no processo. Então, pensa que o percentual de acerto que vai estar lá no dia da sua prova, você não consegue mexer. Você não consegue mudar. O que você consegue mudar é o que você está construindo hoje. Sim. É cada tijolo que você está colocando ali na sua preparação. É o número de questões que você está fazendo, é a seleção de assuntos que você está escolhendo ali para estudar, é a sua programação de rotina, é o que você está fazendo no dia a dia, suas revisões. Se você não cuidar disso, não adianta você se cobrar de atingir 80%, 85% da prova, porque isso não vai acontecer. A construção, ela é aqui, no dia a dia. Uhum. E se você ignora essa construção, você está ignorando o seu resultado lá na frente. Então, não se cobre do resultado. Aprenda a lidar com esses fracassos, com essas oportunidades que vão aparecendo ali, porque o momento de você errar é agora, o momento de você fracassar é agora, o momento de você mandar mal numa prova na íntegra é agora. Então, abraça tudo isso e entenda que tudo isso está te aproximando de onde você quer chegar. Então, acho que seria esse o resumo aí. E eu acho que só um último insight aí para dar pro pessoal, essa questão de ser rígido com o processo, é que autorresponsabilidade é diferente de autocobrança excessiva. Boa. Tem aquele cara que acha que autorresponsabilidade é ele ficar se martirizando ali porque as coisas deram erradas. Não é sobre isso. É sobre as coisas darem erradas e você falar, beleza, a responsabilidade é minha, o que eu vou fazer? O grande problema é que as pessoas não querem assumir a responsabilidade hoje e ficam com essa autocobrança excessiva, se encolhendo num canto e não resolvendo nada. O cara, ele precisa falar, não, a responsabilidade é minha, então beleza. Como é que eu vou resolver? A partir do momento que você adota esse tipo de postura na tua preparação, com certeza as coisas mudam e você passa a ser mais rígido com o processo. Né? Excelente. Mestre, a gente tem 2 tradições aqui no final do podcast, que é pedir para o nosso convidado recomendar um livro que mudou aí a sua cabeça, mudou a sua jornada para o pessoal ler também. Cara, se você me perguntasse isso no ano passado, provavelmente eu recomendaria o livro que virou minha chave quando eu comecei a me preparar, que foi aquele Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, tá? Uhum. Mas hoje eu vejo que as mudanças mais profundas que eu tenho sofrido nos últimos tempos são porque eu comecei a ler a Bíblia. Legal. Esse ano eu tracei a meta de ler 330 dias do ano a Bíblia. E... Tô nessa meta também. É formiguinha, né?
Tô nessa meta, tô inclusive fazendo catequese agora. Ah, é? Porra, fantástico. Tô fazendo catequese, que eu não fui catequizado quando eu era mais novo. E aí tô lendo inclusive um livro que é... Desculpa te interromper. Não. Que é muito bom sobre isso, que é A Fé Explicada. É? Muito bom. Vou pegar. Eu peguei aquele Ortodoxia, mas não consegui terminar de ler ainda, é muita coisa, mas eu acho que você deve ter percebido isso invariavelmente. As mudanças mais profundas começaram a acontecer a partir daí. Excelente. E a gente também tem uma segunda tradição, que é você recomendar um convidado ou uma convidada que você quer ver aqui no Desconstrucast. Cara, eu acho que tem um cara muito legal que dá pra vir aqui. Eu fiz uma live com ele uma vez que, putz, ele tem um repertório cultural fantástico. Eu acho que você já fez live com ele também, que é o Bruno Farnetano. Ah, caramba, cara, incrível. Ele é incrível. Brunão, ele é um cara muito bom. Ele é queridíssimo. E ele tem um repertório cultural realmente acima da média. E eu acho que o bate-papo com ele ia ser sensacional. Ele é um cara que vale a pena chamar. Vou chamar, Brunão, saudade sua, vou te convidar aí, vou te perturbar. E, cara, queria te agradecer pelo papo, acho que foi incrível. Acho que essa 1 hora aí, pra quem acompanhou até o final, tem muito insight bom, tem muito aprendizado bom. E queria que você falasse onde que a gente pode acompanhar seu trabalho nas redes sociais, onde é que você tá? Boa, eu que queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar para esse pessoal, para esse público teu aqui fantástico, eu sei que é uma galera muito boa e que tá focada realmente em fazer uma medicina que vale a pena. A turma aqui é do bem. E onde eles vão me encontrar é @otiago.rosa. Thiago com TH, senão é Tiago, né? É Tiago, Thiago.rosa. No Instagram, no TikTok, no Threads, no YouTube, tem canal do YouTube também, tô lá. Estão todas as lives diárias. No Spotify, Thiago Rosa Podcast, tá? Legal. Tô postando conteúdo lá também. E é só o começo. É isso, irmão. Parabéns aí pelo trabalho, pela jornada. Pessoal, queria agradecer quem ficou com a gente até o final. Não esquece de avaliar esse episódio. Somos 5 estrelas no Spotify. E toda terça, um novo episódio aqui do Desconstrucast. Quem não curtir esse episódio não passa na residência, viu? Pode curtir aqui embaixo. Verdade. E manda para um amigo, hein? Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.